Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui quem fala é Ivan Pereira, um simples sócio geral, que já foi sócio patrimonial em 1965, com mais de 71 anos de idade, que acompanha o Vasco com o coração e que nunca se meteu na política do clube. O assunto de hoje é o encontro entre o vice-presidente de finanças do Vasco e o candidato à presidência na última eleição. Isso vem repercutindo interna e externamente. Para mim, toda ajuda é bem-vinda desde que sem exigências e sem segundas intenções. Essa é a matéria de hoje. Estou aberto à discussão e discordância, mas veja o que penso. Até já! Repercutiu na mídia uma informação que foi replicada com insistência em várias redes sociais vascaínas e na imprensa comum, inclusive no Super Vasco e Net Vasco, de que Levin, candidato à presidência na última eleição, se dispôs a assumir a vice-presidência de futebol do Vasco desde que conseguisse autonomia para trazer executivos para outras áreas e assim implementar parte do projeto Somamos. Tomara que sejam partes secretas, porque eu li todo o projeto e, além de muito bem diagramado, um histórico do clube bem apresentado e fotos e projetos arquitetônicos bem elaborados, só vi ali promessas. As conclusões e críticas ali contidas também são de conhecimento público. Pelo menos eu já conhecia o histórico catastrófico das administrações anteriores do Vasco. Porém, se a proposta era não mostrar aos concorrentes todas as suas armas, eu vou dar a ele o benefício da dúvida. Fico na cisma se essa proposta de ajuda não seria uma tentativa de adotar a estratégia que o Eurico usou quando o presidente era o Calçada, de ocupar o cargo mais visado na diretoria do clube, o de vice-presidente de futebol, para se projetar e se fortalecer politicamente. Assim ele conseguiu em seguida a presidência do Vasco, que quase se perpetuou no cargo. Se a investida foi nesse sentido, o desistente e inconformado candidato à presidência na última eleição mataria então dois coelhos: a atual diretoria e a oposição e o projeto da Sociedade Anônima do Futebol. Não acredito que o atual vice-presidente de finanças, com o qual se encontrou, tenha concordado com sua proposição, sem consultar o presidente do clube. Com certeza isso não ocorreu. Inclusive não acredito que o Sr. Levin tenha feito tal proposta de ingerência na administração do clube. Até porque não acredito que, se fosse o presidente, aceitasse contribuições que incluíssem interferência em sua diretoria. Se nem na época do ex-presidente Eurico, apesar de tantas eleições duvidosas e administrações suspeitas, conseguiram retirá-lo do cargo, não seria agora que os sócios que elegeram Salgado aceitariam tal interferência. Aliás, nem os conselheiros da chapa que ficou em segundo lugar teriam o atrevimento de aceitar tal fato em respeito aos votos recebidos. Eu, por mim, recomendaria que ele se candidatasse à presidência do clube na próxima eleição, realizasse uma boa gestão administrativo-financeira e fosse vitorioso nos esportes olímpicos e paraolímpicos, futsal, basquete e outros tantos em que o clube competisse, e, quem sabe depois, resgatasse o futebol das mãos dos novos administradores da Sociedade Anônima do Futebol. Se parece piada, peço desculpa, mas não consegui me conter. Na verdade, pode ser mais uma tentativa de se manter nos holofotes e em posição privilegiada do tipo: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu me ofereci, mas eles recusaram, assim fica difícil ajudar. E aí só resta deixar nas entrelinhas: votem em mim nas próximas eleições. Eleições que devem ser uma guerra, já que as redes sociais cooptadas por Levin, muito aguerridas e agressivas, devem vir com tudo para não perder a disputa. Por enquanto, a tentativa é investir em batalhas específicas com base na teoria do quanto pior melhor. Mas repito que um bom resultado no futebol
e a Sociedade Anônima do Futebol dando certo podem ser os grandes inimigos de quem quer assumir a presidência do clube. E ele está cercado de pessoas dispostas a apoiá-lo para voltar a ter influência no Vasco. Por enquanto é isso, gente. Gostaria de falar sobre o futebol do Vasco, mas nessa época de fim de ano e de turbulência no clube, prefiro não especular. Para mim, tudo ainda é um mistério. Cúpula, jogadores, propostas administrativas e futuro do clube, isso tudo a Deus pertence. E prefiro acompanhar com reservas esses assuntos. À medida que as coisas vão clareando, vou comentando. No próximo vídeo vou falar sobre a queda do Vasco e não foi para a segunda divisão, e o maior contrato de patrocínio de um clube na época e que também nos levou ao fundo do poço. Até lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Saudações vascaínas.